Hoje vamos acompanhar a parte 2 desse manhwa incrível, então se você não viu a parte 1, vai lá e veja pra você entender a história, beleza? Continuamos com Lee aceitando uma nova viagem através do aplicativo da BlaBla. Porém, antes de chegar ao destino, a cliente pede para que ele fingisse ser seu namorado. Ao chegar no local, ele se depara com uma garota linda chamada Yu, uma stream famosa. E ao vê-lo, fica completamente encantada com sua beleza. Logo, os pais de Yu aparecem para conhecer seu namorado. Mas ao descobrir que sua profissão é de motorista, a expressão deles mostra total desaprovação. Yu tenta explicar aos pais que ser motorista da BlaBla tem sido lucrativo ultimamente, mas eles não acreditam muito em suas palavras. Para evitar que a situação piorasse, ela chama seus pais para irem logo à festa. Como o carro de Lin cabe apenas 2 pessoas, seus pais teriam que ir em outro carro. Enquanto se dirigem até o carro do Prota, os pais de Yu pensam que a filha arranjou um namorado pobre. No entanto, ao verem o carro que Lin possuía, o comportamento deles muda completamente. E então, o Prota convida a princesa para entrar em sua máquina. Quando os pais de Yu percebem que Lin é realmente rico, o comportamento deles mudou rapidamente. No caminho para o destino da princesa, ela pergunta se pode fazer uma transmissão ao vivo dentro do carro. Lin concorda e em troca pede para que ela dê uma avaliação de 5 estrelas quando finalizar a viagem. Durante a transmissão ao vivo, as pessoas pensam que Yu usou seu corpo para conseguir alugar um carro daquele nível, mas ela explica que Lin é o motorista da BlaBla e em seus pensamentos ela insinua que se ele tivesse disposto a pagar por ela, ela não se importaria em fazer aquilo. Ao final da viagem, ela cumpre com sua promessa e dá a Lin 5 estrelas. A coelhinha de antes aparece em um local inesperado, recompensando-o por ter atingido sua meta anterior de 5 avaliações de 5 estrelas. Depois disso, Lin pergunta a Yu se ela conhece bem aquele lugar, pois precisava trocar de celular. Ela diz que sim e se oferece para ajudá-lo. Com isso, eles vão até a loja. Ao escolher um celular que ele gostava, ela fala que seria mais barato comprá-lo pela internet. Mas ele não vê necessidade, já que tem muito dinheiro. Quando o vendedor retorna para entregar o celular ao Prota, oferece uma capa adicional para proteção. Mas ele diz não gostar de usar capas, pois acha desconfortável e que sua intenção é comprar mais celulares. Então, se um quebrar, é só substituir por outro. E então pede para que o atendente separasse 5 unidades de cada cor e um MacBook também. Ao ouvir isso, o atendente da loja fica sem acreditar que ele iria levar tudo aquilo. Nesse momento, Yu percebe que o Prota era de fato muito rico. Em sua transmissão ao vivo, as coisas estavam indo muito bem, já que as pessoas estavam adorando ver aquele tipo de conteúdo. Ao sair da loja, Yu pergunta se ele gostaria de ir a mais algum lugar, e ele decide ir a uma loja de relógio. Mas ao chegar na loja, a atendente meio que não dá bola pra eles, por achar que eles não tinham dinheiro para estar ali. Lin então escolhe um relógio para comprar, mas a atendente o trata com inferioridade e diz que os mostruários só podem ser vistos se o pagamento for feito antes. Mas não faz sentido você comprar uma coisa que nem pode ver. Logo, outro cliente entra na loja com sua esposa e a Fresca os tratam completamente diferentes. Quando a companheira do cliente se interessa por um dos relógios, a atendente pega o relógio rapidamente para mostrá-lo mais de perto. Vendo aquela cena, o Prota fica revoltado com uma grande diferença de tratamento, sentindo-se completamente desprezado naquela loja. No entanto, ela responde que o atendimento deles é equivalente ao nível de seus clientes, esperando que ele levasse aquilo numa boa. Ao ouvir aquilo, ele fica ainda mais revoltado, pois ela não passa de uma pessoa que julga as pessoas apenas pela aparência. No final, ele decide sair da loja e ir a uma outra. Na nova loja, eles são recebidos muito bem. Como Lee não tem muita experiência na área, ele pede ajuda de Yu para escolher algo, mas ela também não entende muito sobre essas coisas. As pessoas em sua transmissão sugerem que ele compre um relógio de edição limitada de aniversário, e ele decide seguir o que estão dizendo, pedindo o relógio da coleção de aniversário que eles têm. Isso impressiona completamente todos os atendentes, pois era um relógio muito caro. Quando o protagonista pergunta se é possível comprar o relógio, a atendente explica que é possível, mas como é uma edição limitada, não tem em estoque. Eles precisarão encomendá-lo e será entregue em sua casa quando estiver pronto. Yu então pergunta como é possível não ter esse relógio em uma loja tão grande, e uma das atendentes explica que existe apenas 6 desse relógio no mundo, e que ele sequer está disponível naquele país. Com toda aquela barulheira e movimentação, as pessoas na loja ficam curiosas para saber quem comprou o relógio de 10 milhões. E quando a megera percebe que foi o próprio cara que ela menosprezou que comprou o relógio, ainda teve coragem de convidá-lo para ir em sua loja novamente. No entanto, ele recusa a oferta, dizendo ser pobre para o nível da loja dela, deixando a atendente arrependida por sua atitude arrogante. Ao sair da loja, ele se desculpa com Yu por fazê-la acompanhá-lo por tanto tempo. Ele presenteia com um novo celular como forma de agradecimento e desculpas, e enfim se despedem. Depois de sua última viagem, ele vai a uma pista de corrida para receber sua recompensa.
presença. Na recepção, a garota informa que eles têm uma recepção VIP naquele dia e tão fechado para o público. Mas Lynn diz que não está ali para brincar, mas sim para ver o gerente e pede ajuda da garota nisso. De repente, um garoto chamado Kim entra e pergunta por que tinha uma outra pessoa ali, já que ele tinha reservado o local inteiro para si. A atendente se desculpa explicando que o jovem estava lá apenas para conversar com o gerente, enquanto a irmã gêmea dela acompanhava o prota até seu destino. E então ele pergunta quem é o cara que alugou toda a pista de corrida. E a atendente diz que ele é famoso e poucas pessoas ousam se intrometer com ele. Na sala do gerente, ele é recebido muito bem, e o gerente revela que agora Lynn é o proprietário da pista de corrida, tornando-se o novo chefe dali. Em seguida, o gerente leva ele para dar uma volta na pista de corrida e apresenta melhor o lugar, perguntando se ele gostaria de dar uma volta na pista. Lynn aceita, mas que não gostou nada de ver outra pessoa ali, já que ele resolveu o local inteiro só pra ele. Porém, logo ele descobre que o prota é o dono daquele lugar. Em seguida, Lynn pede ao gerente que tire as pessoas dali, pois estava ansioso para dar umas voltas na pista, e diz que se for necessário devolver o dinheiro, que assim seja feito. Como ninguém jamais tratou o Mauricinho dessa forma, ele desafia o prota em uma corrida e o vencedor ficaria no local. Lynn aceita o desafio e Kim fica curioso para ver o carro de seu oponente, mencionando que ele poderia trocar de veículo se achasse o dele muito potente. Mas quando vê o carro do prota, ele fica completamente surpreso e sem reação e se prepara para competir. Mas o prota vence facilmente a corrida, conquistando assim o respeito e a admiração do Mauricinho, que até pede para segui-lo nas redes sociais. No fim, Kim ainda pede algumas dicas para melhorar sua arrancada no início da corrida, e Lynn compartilha algumas informações para ajudá-la a melhorar um pouco. Lynn recebe um novo pedido de corrida em seu aplicativo da BlaBla e avisa o gerente que precisa ir, e diz que Kim poderia ficar ali e que seria por conta da casa. Curioso sobre o trabalho de Lynn devido à sua pressa em sair, Kim pergunta que tipo de trabalho ele faz. Ao descobrir que ele é motorista da BlaBla, ele fica completamente surpreso. No local em que pegaria cliente, ela ainda estava terminando de se arrumar, mas Lynn não se importou muito com isso. Ela então pede para que ele fizesse alguma coisa enquanto a esperava. Quando ele se senta para acessar o computador, ele menciona que ela recebeu um novo e-mail. Ela pensa que é relacionado ao trabalho e acaba deixando passar, mas na verdade era uma peça de roupa que ela comprou. Ela sai correndo para evitar que ele veja, mas já era tarde demais. Em meio a tudo isso, ela escorrega e quase cai. Lynn tenta ajudá-la para evitar um acidente e tem uma visão privilegiada e acaba sangrando um pouco pelo nariz de tanta emoção. Envergonhada, ela se retira e logo volta toda arrumada perguntando como ficou na nova roupa. O prota responde que a roupa é adequada para a ocasião e até mesmo para os agachamentos que ela deve a ele. Ela o tranquiliza dizendo que não esqueceu dos agachamentos e pede para que ele feche as cortinas, indicando que é hora de pagar sua dívida. Assim ela cumpre com sua promessa e faz os agachamentos para ele. Após isso, ela o apressa para eles irem logo. Porém, Lynn se empolgou demais e precisou ir ao banheiro rapidinho. E alguns minutos depois, ele volta felizão. Quando estavam saindo da casa, os pais dela aparecem e perguntam se eles já tinham terminado, pois viu as cortinas fechadas e não quis atrapalhar o casal. Ela toda envergonhada diz que não é nada disso que eles estão pensando, e sua mãe fala que não tem por que se envergonhar, que isso é uma necessidade super normal. Antes de seguirem seu destino, sua mãe convida Lynn para o aniversário do avô da princesa, que acontecerá em 2 dias, e ele aceita o convite, enquanto ela estava super envergonhada. Finalmente, Lynn leva a senhorita Jean até seu destino e pede para que ele não esquecesse de dar a ele as 5 estrelas, e diz para ela fazer o pedido de volta, pois ele iria buscá-la rapidamente. Ela, com um pouco de ciúmes, comenta que ele sempre recebe boas avaliações de suas clientes, mas ele não tem culpa de ser lindo e cavaleiro. Por fim, eles se despedem e ele diz para ela entrar em contato caso precise de algo. Depois disso, a garota que estava vestida de coelhinho antes aparece agora vestida de líder de torcida, parabenizando-o por completar mais uma tarefa, e como recompensa ele recebe 21% do patrimônio da empresa BlaBla. Agora Lynn é um dos donos da BlaBla apenas por ter feito algumas corridas, e então ela fala que a sede da BlaBla tem um valor estimado de 500 bilhões, e se ele vender sua participação na empresa, poderá lucrar facilmente 10 bilhões. Mas ele decide manter suas ações e continuar trabalhando como motorista BlaBla e recebendo centenas de milhões. Me contem o que vocês estão achando desse manhwa. Confesso pra vocês que estou gostando bastante da história. Se você gostou, deixe seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!